A Bíblia é o livro mais lido da história da humanidade. Mais de 5 bilhões de cópias vendidas. Traduzido para mais de 3.000 idiomas. E mesmo assim, a maioria das pessoas nunca parou para ler as histórias que estão lá dentro do jeito que elas realmente aconteceram. Sem o filtro do sermão de domingo. Sem a versão resumida da escola dominical. Sem cortar as partes difíceis, as partes violentas, as partes humanas demais para caber num culto de 1 hora. Porque quando você lê essas histórias do jeito completo, percebe que não são histórias sobre santos perfeitos. São histórias sobre seres humanos que erraram feio, sofreram demais, duvidaram quando não deviam, e mesmo assim foram usados para mudar o curso da história. Hoje você vai conhecer a história de José, não a versão dos livros infantis. Não a história que termina com um final feliz e uma lição de moral simples. A história completa, a história que ninguém te contou no culto, do jeito que ela realmente aconteceu, sem cortes, sem suavização. Se você tem alguns minutos, essa história vai valer cada segundo. Porque o que você está prestes a descobrir vai mudar a forma como você entende não só a história de José, mas a forma como Deus trabalha na sua própria vida. Nos próximos minutos você vai entender por que 2 tribos inteiras levaram o nome de José. Por que ele foi escolhido para receber uma honra que nenhum outro filho de Jacó recebeu, e por que essa história não termina com ele. Termina com você. Presta atenção até o final. Porque o que vamos desvendar hoje é a chave que muitos estudiosos da Bíblia levaram séculos para entender. Vamos voltar para Canaã. Para a casa de Jacó. Para o momento em que tudo começou a mudar. E para entender isso, você precisa primeiro ver o mundo em que José nasceu, um mundo de favoritismo, inveja e promessas que pareciam impossíveis. Jacó tinha 12 filhos. 12, cada um representando uma linhagem que se tornaria uma tribo inteira de Israel, mas Jacó não amava todos igualmente. E em uma cultura onde o favor paternal determinava tudo, herança, bênção, futuro, essa preferência era uma ferida aberta. José era o filho mais jovem de Raquel. E Raquel havia morrido dando à luz Benjamim. O que isso significa? Significa que José carregava o peso de ser o último presente de uma esposa amada, uma esposa que Jacó havia esperado 14 anos para desposar. Quando José nasceu, Jacó via nele não apenas um filho. Via a continuidade do seu amor por Raquel. Via a redenção de seus anos de espera. Via o futuro. E quando seus 10 filhos mais velhos, os filhos de suas outras esposas, viam Jacó abraçando José com mais calor, presenteando-o com uma túnica de cores, dando-lhe responsabilidades que deveria dar aos filhos primogênitos. Aquilo não era apenas injustiça. Era uma humilhação diária. Porque naquela época a túnica de cores não era apenas uma roupa bonita. Era um sinal. Um sinal de que o pai havia escolhido um filho específico para herdar sua bênção. Para herdar a promessa. Para ser o líder da próxima geração. Então José começou a ter sonhos. Sonhos vividos perturbadores, que ele cometeu o erro de contar aos seus irmãos. Escutem isso, ele disse aos irmãos, ainda inocente, ainda sem entender o perigo de suas palavras. Eu tive um sonho. Estávamos todos amarrando feixes de trigo no campo. E meu feixe se levantou e ficou de pé. E os vossos feixes se curvaram para o meu. Seus irmãos o olharam em silêncio. Depois começaram a rir. Mas não era riso de diversão. Era riso de fúria contida. Então você vai reinar sobre nós? Perguntaram com desdém. Você vai nos dominar? Mas José não parou. Porque ele tinha mais um sonho. E esse era ainda pior. Eu tive outro sonho, ele disse. O sol, a lua e 11 estrelas se curvaram para mim. Dessa vez, até Jacó repreendeu o filho. O que é esse sonho que você teve? Disse ele, irritado. Você realmente pensa que eu, sua mãe, e seus 11 irmãos, vamos nos curvar diante de você? Mas observe algo crucial que ninguém nunca menciona. Jacó não descartou aquele sonho como tolice. A Bíblia diz que Jacó guardou aquela palavra em seu coração.
Ele sabia que havia algo de divino naquilo, mesmo que ninguém mais acreditasse. Enquanto isso, os irmãos de José já estavam planejando. Não apenas ressentimento passivo, planejamento ativo, porque inveja que não é confrontada se transforma em conspiração. Jacó, envelhecendo agora, começava a sentir o peso dos anos. Seus olhos nublavam. Seu corpo cansava mais facilmente. E ele sabia profundamente, que não teria muito tempo deixado nesta terra. E quando você sente a morte se aproximando, você começa a pensar em legado. Em quem vai carregar seu nome? Em quem vai herdar a promessa que Deus fez a você no deserto, quando você era um jovem fugindo do seu irmão Esaú? A promessa era simples, mas monumental: tua descendência será como o pó da terra. E por ti e pela tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Jacó havia vivido 100 anos. Havia enganado seu pai. Havia fugido para a Mesopotâmia. Havia trabalhado 14 anos por 2 esposas. Havia lutado com Deus numa noite e recebido um novo nome: Israel. Havia perdido sua esposa amada. Havia sofrido. E agora, neste momento, envelhecido, cansado, sentindo a morte bater à porta. Ele via em José a continuação. Via a promessa sendo transmitida para a próxima geração. Mas havia um problema. Um problema que nenhum pai quer enfrentar. Como você dá a bênção ao filho que seus outros filhos odeiam? Como você coroa um rei que seus irmãos planejam destruir? Porque a bênção de Jacó não era apenas uma palavra de encorajamento. Era uma transferência de poder espiritual. Era a promessa de Deus sendo passada de uma geração para outra. Era tudo. E então, quando tudo parecia estar se movimentando em direção àquele momento inevitável, quando Jacó parecia estar pronto para abençoar José publicamente, para coroá-lo como seu herdeiro, algo aconteceu que mudaria tudo. Para sempre. Jacó chamou José. Seus irmãos estão pastoreando os rebanhos em Dotã, disse ele. Quero que você vá até lá. Quero que você veja como eles estão. E quero que você volte e me conte. Simples demais. Inocente demais. Uma tarefa que qualquer pai daria a um filho. Mas era exatamente o que os irmãos estavam esperando. Uma oportunidade. Uma abertura. José sozinho, longe do acampamento, longe da proteção de Jacó. Os irmãos o viram vindo de longe. E quando o reconheceram, quando viram aquela túnica de cores brilhando no sol, algo mudou neles. Algo que havia estado dormindo despertou. Lá vem o sonhador, disse um deles. Não era um apelido carinhoso, era uma acusação, um rótulo de desprezo. Aquele que quer reinar sobre nós, aquele que sonha que seremos seus servos, aquele que nosso Pai ama mais do que a todos nós combinados. E então um deles, Judá, o mesmo Judá que mais tarde teria seu próprio encontro com a graça e a redenção, disse algo que selou o destino de José naquele momento. Vindo, vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Diremos que uma besta o devorou. Aí veremos o que virá de seus sonhos. Ele não sabia. José não sabia. Caminhando em direção aos seus irmãos, usando a túnica que seu pai havia lhe dado, inocente e obediente, ele estava caminhando em direção ao que seus irmãos acreditavam ser a sua morte. Mas aqui está a verdade que muda tudo. Deus já sabia. E Deus já tinha um plano que nenhum dos irmãos poderia ter imaginado. Porque a história de José não é uma história sobre irmãos maus e um pai ingênuo. É uma história sobre como Deus trabalha através do caos. Como Deus usa a maldade humana, usa-a, transforma-a em instrumentos de seu próprio propósito. E para entender o que vai acontecer depois, para entender como José vai parar no Egito, como vai se tornar governador de uma nação inteira, como 2 tribos inteiras vão levar seu nome, você precisa entender que tudo começa neste momento. Neste dia. Nesta escolha que seus irmãos estão prestes a fazer. Porque o que seus irmãos planejam fazer em ódio, Deus vai usar em misericórdia. O que planejam como morte, Deus vai transformar em vida. O que planejam como humilhação, Deus vai transformar em elevação. E você, sim, você que está vendo isto agora, você também tem seus próprios irmãos.
Você tem pessoas em sua vida que planejam sua queda. Você tem circunstâncias que parecem estar conspirando contra você. Você tem sonhos que parecem impossíveis. E você está em um vale. Um vale que você não escolheu estar. Um vale onde você se sente pequeno demais, fraco demais, sozinho demais para o que está enfrentando. Mas o que você está prestes a aprender nesta história é que seu vale não é um acidente. Sua circunstância não é uma surpresa para Deus. Seu sim, mas não é mais poderoso do que o assim diz o Senhor que já foi falado sobre sua vida. Então fique comigo. Porque nos próximos minutos, você vai entender a história que ninguém te contou. Você vai ver como Deus trabalha nos bastidores. Você vai descobrir por que José recebeu 2 tribos, e o que isso significa para a sua própria identidade, seu próprio chamado, seu próprio futuro. A história começa não em Canaã, mas no Egito. Não na paz, mas no caos, porque sempre que Deus está prestes a fazer algo extraordinário, o mundo primeiro entra em colapso. Jacó, o patriarca que havia recebido o nome Israel de Deus, estava velho, muito velho, e ele sabia que seus dias estavam terminando. Mas antes de partir, ele tinha uma coisa a fazer. Tinha que chamar seus filhos. Tinha que contar a cada um deles quem eles eram. E o que Deus tinha planejado para eles. Seus filhos começaram a se aproximar. 12 deles. 12 homens que nasceram de uma mulher que Jacó havia amado profundamente, Raquel. Mas havia um filho em particular que Jacó havia amado de forma diferente, seu preferido, o filho da mulher que ele mais havia amado. E esse filho tinha um nome que significava acrescentado, José. E neste momento, enquanto Jacó chama seus filhos para sua bênção final, os irmãos de José já sabem, eles já sentiram. Eles já carregam a ferida de saber que não são o favorito. Porque José não era apenas o filho preferido, ele era o filho que havia recebido uma túnica especial. Uma túnica de muitas cores. Uma túnica que dizia a todos os dias que ele era diferente. Que ele era melhor. E então Jacó começou a falar. Não uma bênção genérica, mas profecias específicas para cada filho. Palavras que foram planejadas por Deus, que atravessariam gerações, que moldariam o destino de nações inteiras, e quando chegou a vez de José, Jacó não apenas o abençoou. Ele fez algo extraordinário, algo que nenhum pai israelita havia feito antes. Ele abençoou José com as bênçãos do céu acima, com as bênçãos do abismo embaixo, com as bênçãos dos seios e do ventre. E então, ele fez algo que mudaria tudo. Ele abençoou José com o direito de 2 tribos, não uma, 2, Efraim e Manassés. Os filhos de José receberiam seu próprio lugar entre as tribos de Israel. Eles teriam direito de herança igual aos filhos de Jacó. Eles seriam contados como se fossem filhos diretos do patriarca, e isso era a sentença de morte que Jacó estava pronunciando. Não para José, para a paz daquela família. Porque Jacó não era um homem ingênuo. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele sabia que seus filhos não eram santos. Ele sabia que Ruben havia dormido com a concubina do pai. Ele sabia que Simeão e Levi haviam massacrado uma cidade inteira em vingança. Ele havia visto seus filhos em suas piores versões. E ainda assim, ele estava escolhendo José como o herdeiro especial. Não porque José fosse perfeito, mas porque havia algo em José que os outros não tinham. José havia recebido sonhos. Sonhos que Deus havia dado a ele. Sonhos que falavam de um futuro onde sua família se curvaria diante dele. E José, ingenuamente e juventudemente, havia contado esses sonhos a seus irmãos. E seus irmãos que já o odiavam pela túnica, que já o desprezavam pela preferência do pai, seus irmãos agora tinham uma razão adicional para quererem sua morte. Porque naquela cultura, se você reclamava que tinha sonhos onde sua família se curvava para você, você estava basicamente dizendo, eu vou governar sobre vocês. Eu vou ser superior a vocês. Vocês vão ter que me obedecer. E para homens que já estavam feridos pela preferência paternal, ouvir essas palavras de seu irmão mais jovem era combustível adicionado a um fogo que já estava queimando. Mas Jacó não estava vendo isso. Ou talvez ele estivesse vendo,
mas confiava que Deus era maior do que os ódios de seus filhos. Porque Jacó conhecia algo que seus filhos ainda não sabiam. Ele conhecia o padrão, ele havia visto isso antes, em sua própria vida. Jacó havia sido o filho mais jovem. Ele havia roubado a bênção do seu irmão mais velho. Seu irmão Esaú havia jurado matá-lo, e Jacó havia tido que fugir. Fugir para salvar sua vida. Mas, e isso é o que a maioria das pessoas esquece. Esaú não matou Jacó. Anos depois, quando Jacó voltou, Esaú o perdoou. Os dois se abraçaram. A maldição foi quebrada. E agora Jacó, que havia vivido essa história, que havia experimentado essa graça, Jacó estava apostando que a mesma coisa aconteceria com José e seus irmãos. Mas Jacó não sabia, não podia saber, que seus filhos não eram tão nobres quanto ele esperava. Seus filhos não iam esperar por reconciliação. Seus filhos iam agir. E rápido. Porque poucos dias depois da bênção final de Jacó, Jacó morreu. E quando Jacó morreu, a última coisa que protegia José, o amor do pai, desapareceu. E os irmãos de José, que haviam estado contendo sua raiva, que haviam estado fingindo respeito enquanto o pai vivia. Seus irmãos agora se olhavam com uma pergunta não dita: quem vai nos impedir agora? E José? José ainda estava chorando sobre o corpo de seu pai. José ainda não compreendia. José ainda acreditava que seus sonhos eram reais, que seu destino era certo, que Deus o protegeria. Mas a vida real, não funciona como sonhos. A vida real é caótica, injusta, cheio de traição que vem de pessoas que você ama. E é neste ponto da história que você precisa entender algo importante. Porque o que vai acontecer a José, a escravidão, a prisão, o esquecimento, não é um acidente. Não é uma falha no plano de Deus. É exatamente o que Deus permitiu. É exatamente o que Deus orquestrou. Porque para que José se tornasse quem ele precisava ser, para que ele se tornasse a pessoa que salvaria sua família, José primeiro tinha que ser quebrado. E você, talvez você está em seu próprio momento de quebra. Talvez você está sendo arrancado do solo que você conhecia. Talvez você está sendo lançado para uma direção que você nunca planejou. Mas aqui está a verdade que Jacó conhecia e que você precisa conhecer também. A quebra não é o fim. A quebra é o começo. Porque quando você é quebrado por Deus, quando suas próprias forças são removidas, quando sua própria vontade é submetida, quando você finalmente para de tentar controlar sua própria vida, é nesse momento que Deus pode fazer algo extraordinário através de você. E é isso que você está prestes a ver acontecer. É isso que você está prestes a compreender. Porque a história de José não é uma história sobre um rapaz bom que sofreu injustamente. É uma história sobre como Deus usa a injustiça, usa o sofrimento, usa até mesmo a maldade dos homens para cumprir seu próprio propósito. E quando você entender essa verdade, quando você verdadeiramente compreender que Deus está no controle mesmo quando parece que tudo está fora de controle, sua vida inteira vai mudar. Então fique comigo, porque agora, vamos entrar no dia que tudo mudou. Vamos ver o momento exato em que José foi vendido por seus irmãos. Vamos sentir a traição. Vamos experimentar o horror, e você vai começar a entender por que 2 filhos de José receberiam seu próprio lugar entre as tribos de Israel. Porque essa história não é sobre o que aconteceu a José. É sobre o que Deus fez através de José. E você precisa saber isso. Você também tem através de, em sua vida. Você também tem um propósito maior do que sua própria dor. E é isso que vamos explorar juntos, nos minutos que seguem. Não apenas a história de José, mas sua história. Porque a história de José é sua história. E a graça que Deus deu a José é a graça que Deus está oferecendo a você, neste exato momento. Então respire fundo. Porque o que você está prestes a ver é uma história que vai te marcar. Uma história que vai te desafiar. Uma história que vai te mudar. E nós começamos aqui, na morte de Jacó, no momento em que a proteção do pai é removida, no segundo em que os irmãos de José percebem que podem agir sem consequência. Porque em muitas culturas antigas, a morte do patriarca era o momento mais perigoso para os filhos mais jovens ou menos favorizados. Era o momento em que antigos ressentimentos explodiam.
Era o momento em que poder era reconfigurado, e José ainda não sabia. José ainda acreditava que a bênção de seu pai o protegeria. José ainda acreditava que seus sonhos eram reais, que seu destino era seguro, que Deus o guardaria. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus não são promessas de uma vida fácil. Os sonhos de Deus são promessas de um propósito maior. E frequentemente, o caminho para aquele propósito passa por um vale escuro. E é enquanto José está caminhando, enquanto ele está indo ao encontro de seus irmãos que seus pais o enviaram para verificar se eles estão bem, que a conspiração que começou dias atrás finalmente se move para a ação. Porque quando seus irmãos viram José vindo em sua direção, vindo em sua túnica de muitas cores, vindo confiante em sua bênção, vindo ingenuamente para verificar se eles estavam bem, algo quebrou dentro deles. E um deles, provavelmente Judá, que era o líder, um deles disse as palavras que selaram o destino de José: aqui vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogar seu corpo em um poço. Diremos que uma besta selvagem o devorou. Aí veremos se seus sonhos significam algo. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas esquece. Rúben, o filho mais velho, o qual tinha sua própria culpa, sua própria vergonha. Rúben ouviu esse plano. E Rúben fez algo corajoso. Rúben tentou salvar José. Não, Rúben disse, não vamos derramar seu sangue, vamos jogar ele em um poço aqui no deserto, mas não vamos matá-lo com nossas próprias mãos. E Rúben disse isso porque, embora ninguém soubesse, Rúben tinha um plano secreto. Ele planejava voltar mais tarde, puxar José do poço e devolvê-lo ao pai. Então eles concordaram. Não com a morte direta, mas com algo que parecia quase tão ruim. Eles iriam jogar José em um poço vazio no deserto. Eles deixariam ele lá, esperando por morte lenta ou por alguém, qualquer um, para encontrá-lo. E quando José finalmente chegou perto o suficiente, eles o agarraram. E apesar de sua juventude, apesar de sua força, apesar de seus sonhos, José foi dominado por seus próprios irmãos. E então eles o arrastaram até um poço profundo, escuro, vazio, e eles o jogaram lá dentro. E deixaram ele. Deixaram seu irmão, seu próprio sangue, em um poço para morrer. E de cima seus irmãos, os homens que dividiram sua infância, que compartilharam sua mesa, que chamavam o mesmo homem de pai. Seus irmãos o observaram desaparecer na escuridão. E então, eles se sentaram para comer. Eles se sentaram para uma refeição, enquanto seu irmão estava morrendo em um poço abaixo deles. E você? Se você está assistindo isso e sentindo raiva dos irmãos de José, sentindo que eles são monstros, sentindo que eles merecem punição, você está certo. Eles fizeram algo horrível. Mas você também precisa entender que você e eu não somos tão diferentes deles. Porque todos nós temos aquele momento onde escolhemos nosso conforto sobre a compaixão. Todos nós temos aquele momento onde ignoramos alguém em sofrimento porque é mais fácil do que intervir. Todos nós temos aquele momento onde comemos nossa refeição enquanto alguém está em seu próprio poço. E é por isso que essa história de José é tão importante, porque não é uma história sobre pessoas más e pessoas boas. É uma história sobre como todos nós, somos capazes de maldade. E como Deus trabalha através dessa maldade de formas que nunca poderíamos imaginar. Porque enquanto José estava no poço, enquanto ele estava gritando, enquanto ele estava implorando, enquanto ele estava começando a entender que sua morte era iminente, uma caravana passou. Uma caravana de mercadores ismaelitas indo em direção ao Egito. E Judá, o mesmo Judá que havia proposto a morte de José, Judá teve uma ideia. Por que vamos deixar ele morrer aqui? Judá disse. Por que não vamos vender ele? Vamos vender ele como escravo para esses mercadores. Assim nos livramos dele, mas não temos sangue em nossas mãos. E assim. Eles puxaram José do poço. E quando José viu seus irmãos chegando para salvá-lo, ele deve ter sentido alívio. Ele deve ter pensado que eles haviam mudado de ideia. Que eles haviam se arrependido. Que ele estava sendo resgatado. Mas em vez de serem levado de volta para casa, em vez de ser devolvido ao pai, José foi levado até os mercadores.
E seus irmãos, sem uma hesitação, sem uma lágrima, com calma comercial, seus irmãos negociaram o preço. E o preço que eles receberam pela vida de seu irmão? 20 moedas de prata. 20. O preço de um escravo, o preço de algo descartável. E enquanto José era levado embora, enquanto ele desaparecia no horizonte em direção a um país estrangeiro, em direção à escravidão, em direção a uma vida que ele nunca pediu, seus irmãos voltaram para casa com um problema. Eles precisavam explicar para o pai onde José tinha ido, e então eles fizeram o que homens maus fazem: eles mentiram. Eles pegaram a túnica de José, a túnica que Jacó tinha dado a ele, aquela túnica colorida que marcava José como favorito. E eles a rasgaram. E a sujaram com sangue de cabra. E quando Jacó viu aquela túnica, quando viu o sangue, quando viu os rasgos, ele entendeu. Ou pelo menos, ele entendeu o que seus filhos queriam que ele entendesse. Um animal selvagem tinha atacado José. José estava morto. E a dor que Jacó sentiu naquele momento. A Bíblia não usa palavras comuns para descrever. A Bíblia diz que Jacó rasgou suas vestes. Jacó se cobriu de luto. Jacó chorou não por horas. Jacó chorou por dias. E seus filhos que tinham feito isso, eles vieram para confortá-lo. E Jacó recusou. Jacó disse: não, eu vou descer para a sepultura chorando por meu filho. E enquanto Jacó estava chorando em Canaã, enquanto ele estava rasgando suas roupas e recusando comida e dizendo que nunca mais seria feliz, José estava sendo vendido no Egito. José estava sendo comprado por um homem chamado Potifar. Potifar era o capitão da guarda do faraó. Um homem poderoso, um homem importante, um homem que tinha o poder de vida e morte sobre seus escravos. E quando Potifar viu José, quando viu aquele jovem estrangeiro com aqueles olhos que ainda guardavam esperança apesar de tudo, Potifar percebeu algo. Potifar percebeu que José não era um escravo comum. Potifar percebeu que havia algo diferente naquele jovem. E isso é importante, a Bíblia diz algo muito específico. A Bíblia diz que o Senhor estava com José. E o que isso significa? Significa que mesmo enquanto José estava sendo punido, enquanto estava sendo arrancado de sua família, vendido como escravo, transportado para um país estrangeiro, Deus não o tinha abandonado. Deus estava com ele. Deus tinha um plano. E enquanto José estava aprendendo a ser escravo, enquanto estava aprendendo como sobreviver em um mundo que o tinha descartado, seus irmãos estavam voltando para casa com aquela túnica ensanguentada. E eles estavam mentindo, e eles estavam vivendo com aquela mentira, dia após dia, e Jacó, o pai, Jacó nunca se recuperou daquela dor. A Bíblia diz que Jacó chorava por seu filho todos os dias. E isso não é poesia, isso é a realidade crua de um pai que acreditava que seu filho favorito estava morto. E enquanto a família de José estava quebrada em Canaã, enquanto Jacó estava morrendo de tristeza, enquanto os irmãos estavam vivendo com a culpa, José estava no Egito. E a Bíblia diz algo notável. A Bíblia diz que o Senhor fez prosperar tudo o que José fazia. E Potifar viu isso. Potifar viu que tudo o que José tocava prosperava. E então Potifar fez algo extraordinário. Potifar colocou José como administrador de toda a sua casa. José, um escravo estrangeiro, um jovem que havia sido vendido por seus próprios irmãos, agora tinha autoridade sobre todos os servos de um homem poderoso. E a Bíblia diz que Potifar não se preocupava com nada exceto com o pão que comia. Porque Potifar sabia que José tinha a situação sob controle. José tinha transformado a casa de Potifar. E tudo que José fazia, tudo, prosperava. Mas havia um problema. Um problema que havia estado crescendo, silenciosamente, como uma onda que se aproxima antes de quebrar na costa. E esse problema tinha um nome. Tinha um rosto. E tinha intenções que iam destruir tudo. Potifar tinha uma esposa. E essa esposa, a Bíblia não nos diz seu nome, mas a história a chama de a mulher de Potifar. Essa mulher era jovem, bonita e profundamente insatisfeita. Porque quando você é casada com um homem poderoso, quando você tem tudo que a sociedade diz que você deveria querer, mas você ainda se sente vazia, você começa a procurar por algo que preencha aquele vazio.
E para a mulher de Potifar, esse algo era José. E então, ela começou a tentar seduzir José. Todos os dias ela tentava. Deite-se comigo, ela dizia, dia após dia, noite após noite, oferecendo-lhe tudo o que ela tinha: posição, segurança, prazer. Mas José, e isso é crucial, José recusou. Toda vez que ela o procurava, ele recusava. E quando ela perguntava por quê, José lhe dava uma resposta que mudaria tudo. Como posso fazer isso? José disse. Como posso cometer este pecado contra Deus? Seu marido confiou em mim. Ele me colocou no comando de tudo que tem. Como posso traí-lo? Como posso desrespeitar o Deus que me tem guardado? E quando a mulher de Potifar ouviu José dizer isso, quando ouviu ele colocar Deus acima dela, quando ouviu ele colocar a honra acima do prazer, quando ouviu ele escolher a retidão acima da segurança que ela oferecia, algo mudou nela. Porque quando uma mulher como essa, uma mulher acostumada a poder, acostumada a ser desejada, acostumada a sempre conseguir o que quer, quando essa mulher é rejeitada, a rejeição não é apenas um não. É uma humilhação, é uma afronta pessoal, é uma ferida que precisa ser vingada. E então, ela fez o que mulheres poderosas fazem quando são rejeitadas por homens que não têm poder. Ela mentiu. Ela mentiu com precisão. Ela mentiu de forma que ninguém poderia refutar. Ela rasgou sua própria roupa, ela arranhou sua própria pele. Ela se fez parecer como se tivesse sido atacada. E então ela chamou seus servos. Vejam o que aquele escravo hebraico fez, ela gritou. Ele entrou no meu quarto, ele tentou me estuprar. Apenas escapei correndo e gritando, e ela guardou a túnica de José. Ela guardou a prova de sua mentira. Porque ela sabia que quando Potifar chegasse em casa, quando ela mostrasse aquela túnica, quando ela dissesse que José havia tentado violá-la, não haveria dúvida. Não haveria investigação. Haveria apenas punição. E quando Potifar chegou em casa, quando ele ouviu a história, quando viu a túnica, quando viu sua esposa ferida, Potifar não hesitou. Potifar não pediu pela versão de José, Potifar não investigou. Porque naquela época, naquela cultura, a palavra de uma mulher livre, especialmente a palavra da esposa de um homem poderoso, valia infinitamente mais do que a palavra de um escravo estrangeiro. Potifar, que havia confiado em José com tudo o que tinha, Potifar agora acreditava que aquele jovem havia tentado estuprar sua esposa. E Potifar fez o que qualquer homem em sua posição faria. Potifar o enviou para a prisão. E José, que havia sido elevado, que havia sido honrado, que havia sido feito administrador de toda a casa. José agora estava na prisão. Novamente. De novo, ele estava sendo punido por algo que não tinha feito. Mas aqui é onde a história toma um rumo que ninguém espera. Porque a Bíblia diz algo que parece impossível neste momento. A Bíblia diz que o Senhor estava com José, mesmo na prisão. E não apenas isso. A Bíblia diz que o carcereiro colocou José no comando de todos os prisioneiros. Novamente. Novamente José foi elevado. Novamente, José recebeu responsabilidade. Novamente, tudo o que José fazia prosperava. E então, 2 homens foram trazidos para a prisão. 2 homens que eram importantes. O copeiro do faraó e o padeiro do faraó. Eles haviam ofendido o rei, e agora estavam prisioneiros. E uma noite, esses 2 homens tiveram sonhos. Sonhos perturbadores. Sonhos que os deixaram confusos e assustados. E quando José viu seus rostos pela manhã, José perguntou: "Por que vocês parecem tão tristes?" "Tivemos sonhos", eles disseram. "Mas não há ninguém que os interprete. Não há ninguém aqui que saiba o que significam." E José disse, e isso é importante. José disse: "As interpretações pertencem a Deus. Mas contem-me os sonhos. Talvez Deus me permita interpretá-los para vocês." E o copeiro começou. "Em meu sonho", ele disse, "vi uma videira diante de mim. E na videira havia 3 ramos. E os ramos brotavam, e as flores apareciam, e os cachos de uva amadureciam. E o cálice do faraó estava em minha mão,
E eu tomei as uvas e as espremi no cálice do faraó. E coloquei o cálice na mão do faraó. E José ouviu, e José entendeu. E José disse: Este é o significado. Os 3 ramos são 3 dias. E em 3 dias, o faraó vai te tirar daqui. E você vai voltar para seu cargo. Você vai colocar o cálice na mão do faraó, como você fazia antes. Mas então José fez algo que mudaria tudo. José fez um pedido. Quando você estiver de volta com o faraó, José disse, quando você estiver seguro, quando você estiver em posição de poder novamente, lembre-se de mim, fale de mim ao faraó, porque eu fui injustamente acusado, eu não fiz nada de errado, eu só quero sair daqui, e o cupideador prometeu. Vou lembrar de você, ele disse. Quando eu estiver livre, vou contar ao faraó sobre você. Mas então, o padeiro também quis sua interpretação. E o padeiro tinha um sonho diferente. Um sonho muito diferente. Em meu sonho, disse o padeiro, eu tinha 3 cestas de pão sobre minha cabeça. E a cesta mais alta tinha toda a sorte de comidas assadas para o faraó. Mas os pássaros comiam da cesta. E José ouviu. E José entendeu. E José tinha que contar a verdade, mesmo que fosse uma verdade que ninguém queria ouvir. Os 3 cestas são 3 dias, José disse. Em 3 dias, o faraó vai tirar sua cabeça. E os pássaros vão comer sua carne. E 3 dias depois, ambas as interpretações se tornaram realidade. O cupideador foi restaurado ao seu cargo. Ele estava livre. E o padeiro foi executado. Ele estava morto. Mas aqui está a parte que dói. Aqui está a parte que torna essa história real. O cupideador, o homem que José havia interpretado o sonho, o homem que José havia ajudado, o homem que havia prometido lembrar-se de José, o cupideador esqueceu. Dias passaram, semanas passaram, meses passaram. E José estava ainda na prisão, ainda esperando, ainda acreditando que o cupideador falaria por ele, ainda acreditando que a verdade seria revelada. Porque você vê, quando você é abandonado por pessoas que você ajudou, quando você é esquecido por pessoas que você salvou, quando você espera e ninguém vem, aquilo é uma morte diferente. Aquilo não é morte física. Aquilo é morte da esperança. Aquilo é morte do propósito. Aquilo é morte da fé. Mas, e isso é crucial, José não abandonou sua fé. José não deixou sua integridade. José não se tornou amargo apesar de tudo isso. Porque José havia aprendido algo que a maioria das pessoas leva uma vida inteira para aprender. José havia aprendido que sua fé não era dependente da circunstância. Sua fé não era dependente de ser bem-sucedido ou de ser livre. Sua fé era algo interno, algo que ninguém poderia tirar dele. E enquanto José estava na prisão, esquecido e esperando, enquanto ele estava mantendo sua integridade e sua fé, o Egito estava prestes a entrar em uma crise que mudaria tudo. O faraó teve 2 sonhos, sonhos que o perturbaram profundamente, sonhos que nenhum dos seus magos ou sábios podiam interpretar. No primeiro sonho, ele viu 7 vacas gordas saindo do rio, e depois 7 vacas magras saindo do rio também, e as vacas magras comeram as vacas gordas. E no segundo sonho ele viu 7 espigas de trigo, cheias e boas, crescendo de uma única raiz, e depois 7 espigas magras queimadas pelo vento leste, crescendo também. E as espigas magras devoraram as espigas cheias, e o faraó despertou. E o faraó estava perturbado, porque ele sabia que esses sonhos significavam algo. Ele sabia que eram avisos, mas ninguém, em toda a corte poderia dizer-lhe o que significavam. E então, neste momento de desespero, o copeiro, o homem que havia esquecido de José por 2 anos, o copeiro de repente se lembrou. Eu me lembrei de meus pecados, disse o copeiro ao faraó. Havia um jovem hebraico conosco na prisão, um servo de Potifar. E ele interpretou os nossos sonhos. E tudo o que ele disse aconteceu exatamente como disse. E o faraó, imediatamente, sem hesitação, o faraó enviou por José. Tragam-me aquele jovem, o faraó ordenou. Quero falar com ele. E José foi rapidamente tirado da prisão.
foi dado a ele uma chance de se preparar, de se limpar, de se vestir decentemente. E então José foi trazido diante do faraó. E quando José se apresentou diante do faraó, quando ele estava de pé diante do homem mais poderoso da terra, o faraó disse: Eu ouvi falar que você pode interpretar sonhos. Eu tive 2 sonhos, e ninguém consegue me dizer o que significam. E José, e isso é crucial, José não reivindicou poder. José não disse: Eu posso interpretar seus sonhos. José disse algo muito diferente. Não está em mim, José disse. Mas Deus é quem pode dar ao faraó a resposta que ele procura. Que o faraó conte-me seus sonhos. E o faraó começou a contar seus sonhos, exatamente como havia sonhado. As 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, as 7 espigas cheias, as 7 espigas magras. E quando o faraó terminou, José disse: Os sonhos do faraó são um. Deus mostrou ao faraó o que ele está prestes a fazer. As 7 vacas gordas são 7 anos. As 7 espigas cheias são 7 anos. O significado é um. Os 7 anos de vacas magras e as 7 espigas magras são 7 anos de fome que virão. Haverá 7 anos de grande abundância em toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome, e a fome consumirá a abundância. Agora deixe o faraó procurar um homem sábio e prudente e o coloque sobre a terra do Egito. Deixe o faraó fazer isso. Deixe que ele coloque pessoas para governar sobre a terra. Deixe que eles coletem a 5ª parte de toda a produção dos 7 anos de abundância. E deixe que eles guardem aquele alimento sob a autoridade do faraó,